Continuamos então por aqui na Semana Cultural dos Biscoitos, um ilustre convidado, o capitão do Porto de Angra do Heroísmo, penso que é assim que se chama, o Sr. Comandante José Azevedo. Bem-vindo ao Rádio Clube de Angra, muito obrigado pela sua disponibilidade em estar aqui à conversa connosco. Nosso Comandante, como é que a Marinha encara estas festas que estão vocacionadas para o mar? Aqui na ilha, e como é do conhecimento geral, vocês são todos muito festeiros e a proximidade do mar, como é uma constante, não há praticamente uma festa, quer seja as São Joaninas, as festas da praia, a Semana Cultural dos Biscoitos, em que não tenha uma componente mais náutica, digamos assim. E, portanto, nós começamos logo no princípio, dando os nossos pareceres para a realização dos eventos que se fazem naquilo que é denominado como o domínio público marítimo, que é a área de jurisdição da capitania, e depois, em muitas destas festas, apoiamos com aquilo que podemos e que achamos que é o mais adequado. E o que é que pode e o que é o mais adequado para umas festas como os biscoitos? Os mais adequados, isto vai desde o policiamento para aqueles que não estão mais habituados com aquilo que é a Autoridade Marítima Nacional. Aqui nesta ilha existem duas capitanias, a Capitania de Angra do Heroísmo e a Capitania da Praia da Vitória, e existe também, paralelamente às capitanias, o Comando Local da Polícia Marítima. Eu, dentro daquele edifício, sou a única pessoa que está nas duas funções. Tenho a função de capitão de porto e, ao mesmo tempo, comandante local da Polícia Marítima. E, portanto, nas festas, a nossa participação vai desde o policiamento ao apoio àquilo que são as provas náuticas com meios, nomeadamente da Estação Salva-Vidas aqui da Ilha Terceira. Para quem nos está a ouvir pela primeira vez e que não conhece o que é que pode fazer e o que é que não pode fazer na orla marítima ou no nosso espaço marítimo, o que é que podemos dizer às pessoas? O que é que pode fazer, o que é que não pode fazer? Isso é uma pergunta muito abrangente e difícil resposta, mas em princípio pode fazer tudo, mas sempre com consciência daquilo que é o mar. Nós, quando vamos ao mar, temos que ter a consciência em vários prismas, desde a consciência relacionada com a nossa segurança, só devemos utilizar o mar quando temos a capacidade para isso e o mar nos oferece as condições para tal. Não devemos nunca arriscar, nomeadamente a nossa vida, quando as condições de mar não são as mais adequadas. E depois temos um conjunto de atividades recreativas que se fazem no mar, e aqui uma palavra de apreço para os clubes navais ou clubes náuticos, como lhe queiram chamar, que têm um conjunto de atividades e com quem nós temos uma ligação muito próxima e que têm um papel muito importante no arquipélago dos Açores, em que o contacto com o mar é constante, e eles, além das atividades que fazem, ensinam as pessoas no seu relacionamento com o mar, quer a forma segura de utilizar o mar, quer mesmo aquela consciência que hoje em dia está muito em voga em termos ambientais e de proteção daquilo que são os nossos recursos, e mais ainda aqui nos Açores, que é um recurso precioso, que é uma utilização, como eu disse no início, consciente do mar em relação a nós próprios e em relação àquilo que é o mar, utilizando o mar de uma forma a não o prejudicar nem o degradar. Embora nós vivamos em tempos de paz, uma paz podre, no fundo, não é? Aqui mesmo ao lado está a decorrer uma guerra. A função da nossa Marinha nestes tempos de paz é o quê? Pronto, eu neste momento não estou a desempenhar funções na Marinha propriamente dita. Nós nos Açores temos o Comando de Zona Marítima e temos paralelamente o Departamento Marítimo dos Açores. Eu neste momento faço parte do Departamento Marítimo dos Açores e do Sistema Nacional da Autoridade Marítima. A Marinha tem um conjunto, mais uma vez digo que estou a falar agora de uma área que eu conheço, porque tenho mais de 30 anos de serviço ativo na Marinha, mas na qual não estou agora a desempenhar funções. Tem um conjunto de funções associadas ao tempo de paz, nomeadamente aqui nos Açores, muito associada a duas grandes áreas. Uma delas é a busca e salvamento, que é permanente. Estão sempre meios atribuídos, quer no continente, quer nos arquipélagos, à busca e salvamento. E a outra grande área tem a ver com a fiscalização daquilo que é o mar, e o mar que, pelas convenções internacionais, Portugal tem jurisdição sobre ele,
Isto tem a ver com as distâncias, desde as águas territoriais, à zona contígua, à zona económica exclusiva, e são essas basicamente as duas grandes funções. Depois existem um conjunto mais alargado de outras, quer seja desde o apoio às populações. Eu lembro-me, eu concorri para vir aqui desempenhar funções, porque a primeira vez que vim aos Açores ainda era cadete numa viagem de instrução já há mais de 30 anos, mas depois como jovem oficial de marinha, e quase todos os oficiais de marinha passaram por isso, fiz aqui duas comissões, uma na corveta e a outra no meio, que talvez você não se lembre, que era uma lancha de desembarque, que costumava cá vir, e eu fiz aqui a última comissão. E as Forças Armadas depois tinham, e nessa altura eu guardo com grande carinho muitas das missões que fazíamos, nomeadamente o transporte de pessoas, o transporte de bens. Eu cheguei a transportar aqui, o navio onde eu estava, uma banda de música, e eu guardo uma recordação fantástica, que era na lancha de desembarque, e a lancha de desembarque tem aquilo que nós chamamos o poço, que é quase como um largo. Imaginemos uma praça velha aqui de Angra, mas dentro de um navio. E então a banda de música, nós íamos para as festas em Santa Maria de São Miguel, e a banda de música foi a tocar o tempo todo. Nós a navegar neste mar aqui dos Açores com o anticiclone, que por vezes parece um lago, e a banda de música a tocar o tempo todo. Portanto, são memórias que eu nunca mais esquecerei. Nosso comandante, quando nós pensamos na busca e no salvamento, associamos imediatamente tudo isto à Força Aérea. Ou seja, o lado visível é o lado da Força Aérea, os Merlin que voam aí por cima, vão lá buscar a pessoa, e depois aparecem aquelas imagens dos heróis da Força Aérea, mas a verdade é que isto muitas vezes começa tudo pela Marinha, não é? Depende. Eu vou tentar explicar de uma forma muito sucinta. O sistema em Portugal do salvamento marítimo está entregue ao Ministério da Defesa, ao seu Ministro. E depois existem duas grandes áreas, que é a parte da Força Aérea, o salvamento aéreo, que está entregue ao chefe de Estado-Maior da Força Aérea, e a parte do salvamento marítimo, que está entregue ao almirante-chefe de Estado-Maior da Armada. E depois, para isso, existem os centros de coordenação do salvamento. No caso da Força Aérea tem a designação de IRCC, no caso da Marinha de MRCC. MRCC, no caso da Marinha, é o Maritime Rescue Coordination Center, que no caso dos Açores se encontra sediado em Ponta Delgada. E em todo o decreto-lei que define o sistema de salvamento marítimo, além destes dois grandes blocos, que são os responsáveis pelo salvamento, pela busca e salvamento em Portugal, existe uma outra personagem que, neste caso aqui na Ilha Terceira, sou eu. Existe um artigo específico que, quando se trata da busca e salvamento costeira, na tal orla costeira, é o capitão de porto que coordena as ações. O que é que eu posso dizer da busca e salvamento? Por exemplo, não sei se teve conhecimento, numa das provas que houve aqui, que foi uma prova de canoagem de mar, organizada aqui pelo Clube Náutico, numa das provas houve uma das atletas que não compareceu à chegada. Porque a busca e salvamento, depois aquilo, existe sempre uma entidade que coordena, mas toda a gente participa, não há a mínima dúvida sobre isso. E quando desapareceu essa atleta, como era na orla costeira, telefonaram para o capitão de porto. E o que é que eu faço nessas situações? Como é óbvio, eu, antes da prova começar, e naquilo que você me perguntou, como é que nós colaboramos com as pessoas, durante a prova, como é uma situação de risco, embora não seja responsabilidade nossa, é responsabilidade de quem organiza a prova, que tem que ter os meios prontos a prestar assistência aos atletas, mas como é uma situação de risco, geralmente a capitania, ou eu diria quase em todas as situações, coloca meios na água. Porquê? Porque aumentamos a prontidão. Se acontecer alguma coisa, nós já lá estamos. E no caso dessa prova foi isso que aconteceu. E portanto, quando comunicaram o desaparecimento dessa atleta, uma rapariga, salvo erro, de cerca de 16 anos, a lancha da estação salva-vidas já lá estava e começou a bater a costa. Eu, como estava na minha área de jurisdição, sou responsável por coordenar essa operação. O que é que eu fiz de imediato? E para você ver que isto é uma coisa muito abrangente, e nós aqui conhecemos todos, eu tenho que agradecer o excelente relacionamento que existe com as outras entidades. Eu, nesse momento, telefonei logo, por exemplo, para a PSP, que tem uma capacidade de drones, e que pedi que se deslocassem para determinado sítio, neste caso o Mirador do Canário. Ao mesmo tempo telefonei para os bombeiros da Praia da Vitória, pedi-lhe também que ativassem o drone deles, que fossem para Porto Martins, enquanto a minha lancha fazia a busca.
eu estava mais ou menos, como é que eu lhe ia explicar, não é descansado, numa situação destas nunca ninguém fica descansado, mas as condições meteorológicas que são essenciais nestas situações, portanto eu conheço o tipo de embarcação porque falo com os clubes náuticos, hoje em dia os caiaques é quase como se fosse uma boia, são todos fechados, o vento e a ondulação estavam a empurrar para norte, a prova foi na costa sul da Terceira, portanto a probabilidade da atleta que está habituada a estar no mar vir dar a costa era muito elevada, portanto não foi uma situação controlada e começamos então a fazer as buscas. O único meio que eu geralmente, e como você falou muito bem do salvamento marítimo e da função que fazem aqui os helicópteros, o único meio que eu penso 2 vezes em empenhar é sempre o helicóptero, porque o helicóptero, como disse bem, é um meio muito valioso e eu, ao estar a utilizar o helicóptero nestas situações, posso estar a retirá-lo de outras situações que seja necessário fazer entre as ilhas. E eu, nestes 2 anos que eu aqui tive, posso lhe dizer que só pedi o helicóptero 2 vezes. Como capitão de Porto, eu depois tenho sistemas de comunicações e por aí fora um pouco limitados quando estou. Consigo falar com as pessoas todas aqui, mas não consigo falar por fora e estas coisas têm que ser formalizadas. E nesse momento eu contactei o que eu já informei, o MRCC, e o MRCC fala com o RCC, que é os tais centros coordenadores, quer da parte marítima, quer da parte aérea da Força Aérea, e pedi o helicóptero nessa situação. Entretanto, o helicóptero estava a fazer buscas, estas pessoas estavam todas empenhadas, claro que isto requer coordenação, por exemplo, aos drones, eu disse logo que não iam para o ar enquanto eu não chegasse ao local, porque eu não queria drones a voar com o helicóptero a voar. Está a ver? Toda essa coordenação, isto tem que ser tudo pensado. Felizmente a atleta foi encontrada, até foi pela nossa lancha, e depois também uma das coisas curiosas foi que os meus homens, quando estavam na lancha e viram a atleta, não a foram buscar a terra, sabe porquê? Por causa das caravelas portuguesas. E então ele contactou-me e disse assim: Sr. Comandante, isto aqui está cheio de caravelas portuguesas, eu posso ir lá buscar, mas já que o helicóptero está no ar, o helicóptero não o pode recolher, e essa foi a razão. Depois eu lembro-me, até falei com a torre e disse-lhe: olha, a atleta está encontrada, está identificada, está na costa, está junto à lancha cor de laranja da estação salva-vidas, e ele próprio, porque depois isto tudo é um sistema integrado, nós temos comunicações na nossa lancha, o helicóptero tem, daquilo que nós chamamos o móvel marítimo, e nas comunicações de VHF, a lancha contactou o helicóptero, orientou o helicóptero, e depois o helicóptero com sucesso resgatou a pessoa. Portanto, a busca e salvamento é uma coisa que envolve sempre toda a gente, e as próprias convenções internacionais obrigam os Estados que as assinam a participar na busca e salvamento. Quando você tem um naufrágio no meio do oceano e se houver náufragos, eu posso dar outro exemplo que é muito mais fácil. No fim do ano passado nós recolhemos aqui na Praia da Vitória 8 náufragos de uma embarcação de pesca da Póvoa de Varzim. E como é que foi feito o salvamento? A embarcação ardeu no meio do oceano e claro que hoje em dia existem sistemas eletrónicos e as embarcações, quando vão em baixo, nomeadamente as EPIRs, são sistemas automáticos, podem ser acionados manualmente, podem ser acionados em contacto com a água, emitem um sinal que vai para um satélite e automaticamente, no nosso caso o centro está em Lisboa, na base naval do Alfeite, cai lá o sistema de alarme, identifica a embarcação, dá a posição. E os indivíduos, os pescadores dessa traineira saltaram para a balsa salva-vidas, que foi ativada, ativaram essa tal EPIRB e foi recebido esse sinal de socorro. O Centro de Coordenação Marítima, que está assediado em Ponta Delgada, viu nessa posição os navios mercantes que estavam na zona, contactou um navio mercante e foi um navio mercante que os recolheu e que depois, e é para ver a importância disto, não é? Portanto, estes navios são navios que se perdem 1, 2, 3 horas, têm grandes implicações comerciais, mas a vida humana vem sempre acima e os próprios marinheiros que andam no mar desses navios sabem que um dia pode-lhes acontecer a ele, portanto ninguém vira a cara. E eles recolheram-nos, desviaram a sua rota, passaram aqui na Praia da Vitória e nós fomos lá buscá-los depois com a nossa lancha e eles foram recolhidos aqui. Portanto, a busca e salvamento tem sempre a ver com muitas pessoas e muitas entidades e quando chega à altura ninguém reter esforços. Depois depende da área onde é que acontece, quem é que coordena cada uma das ações. E tudo isto que nos explicou, por exemplo, no caso daquela atleta, a noção que nós temos é de que há efetivamente aqui uma hierarquia, tudo depende de si. No tal SAR costeiro, sim, serei eu o coordenador, a não ser que os meios sejam demasiado elevados e tenha que passar para o MRCC Delgada. Nosso comandante, há aqui uma coisa que as pessoas também não têm muito bem a noção. Os senhores têm a completa noção, permita-me utilizar 2 vezes a mesma palavra, de todos os barcos
que passam por aqui. Sim, nós aqui, porque isto, como eu lhe digo, funciona como um todo. Quem monitoriza sempre essa situação é o Comando de Zona Marítima em Ponta Delgada. Aí sim, hoje em dia a navegação de comércio é obrigada pelas convenções internacionais a ter sistemas eletrónicos e isso está tudo monitorizado. Você próprio em casa pode ir à internet e pode ver os navios que estão aqui a passar junto aos Açores. E tenho noção de quantos navios diários cruzam aqui as águas dos Açores? Não posso adiantar um número, mas os Açores estão aqui no meio do Oceano Atlântico, portanto todo o comércio, eu não tenho aqui os números de todo o comércio, mas o comércio entre a América do Sul, a Europa, os Estados Unidos, passam todos aqui. Pode não ser aqui muito próximo que você veja os navios, mas são na zona dos Açores, e sempre que acontece uma situação de necessidade de fazer uma evacuação médica, uma busca e salvamento, os Açores inevitavelmente estão colocados nessa rota. Aliás, aquilo que é mais comum para nós fazermos é recolher passageiros que por algum motivo, ou porque tiveram uma queda, ou porque tiveram problemas de doença. Nós, a Força Aérea, como eu lhe digo, geralmente, como é no mar, são sempre coordenados pelo MRCC Delgada, mas na maior parte das vezes até emprego o helicóptero, que é um meio muito mais rápido, os navios não têm que se deslocar, e depois depende também do estado da vítima, se pode passar, se não pode passar, mas mesmo nós próprios, muitas evacuações, mesmo durante a Covid, foram feitas inúmeras evacuações aqui na Terceira, porque isto é quase como um pit stop, que é inevitável, no meio do Atlântico, os Açores não há como fugir deles. Mesmo em águas internacionais? Mesmo em águas internacionais, sim. Nós é que vamos lá. E quando digo nós... Existem, já estão estabelecidas e nós fazemos fronteira com os Estados Unidos, neste caso. Estão áreas definidas de responsabilidade de busca e salvamento e a nossa faz fronteira com os Estados Unidos. Portanto, daqui para os Estados Unidos existe uma linha que está marcada, de um lado a responsabilidade dos Estados Unidos, do outro lado é de Portugal. Foi uma das razões e da necessidade de, por exemplo, a Força Aérea adquirir um helicóptero com as capacidades que, por exemplo, tem o EH-101, que é um helicóptero pesado, é um helicóptero grande. As pessoas podiam questionar, porquê Portugal, um país mais pequeno, comprar um meio com estas capacidades? É um meio que tem um grande alcance e que nos permite ir ao limite daquilo que é a nossa área de responsabilidade. Sr. Comandante, como é que se impõe? Eu sempre gostei, sempre apreciei, e é uma das coisas que eu admiro, embora já não esteja no ativo, como disse. Não, estou no ativo. Não é? Estou, neste momento, a desempenhar funções no sistema da Autoridade Marítima Nacional. Uma das coisas que eu sempre admirei, e falo do serviço militar em geral, é o rigor e o comportamento como as coisas são feitas. Ou seja, quando entramos no sistema, aquilo há um determinado rigor, há uma determinada hierarquia que nós obedecemos. E obedecemos mesmo, se for preciso, com a própria morte. Como é que se incute isto em jovens que terão os seus 20 anos, 20 e poucos anos? Como é que se lhe diz, companheiro, isto agora é assim? Ouça, não é fácil. Há várias coisas para incutir a disciplina. Uma delas, por exemplo, é os horários. O cumprimento de horários, que às vezes parece ser uma coisa muito banal, mas se nós nos formos habituando a cumprir os horários, é uma forma de nos disciplinarmos e depois, não digo que tudo o resto vem atrás, mas é uma componente muito forte. E depois há várias formas, desde a escola naval, todo o rigor, o início, o fim das aulas, os horários para tudo, saber cumprir. E depois na Marinha Portuguesa também existe, nós somos latinos e talvez esse rigor seja um bocadinho mais difícil de implementar, mas da minha experiência eu sou um oficial da área de operações e deixei depois de fazer aqui comissões aos Açores porque passei para as fragatas e fiz muitas operações e na Marinha Portuguesa, por exemplo, o processo de certificação das fragatas passa por um treino em Inglaterra, em que a fragata vai para lá por um período de cerca de 2 meses e todos os dias entram a bordo cerca de 40 ou 50 ingleses com checklists. Nós às vezes falamos dos anglo-saxónicos, não é? Os americanos, os australianos, os ingleses, mas eles são muito rigorosos nisto. E cada um destes indivíduos levava uma checklist e aquela checklist era sempre observada todos os dias e durante aqueles 2 meses nós andamos ali num rigor e habituamos e isso entra nas nossas mentes. Eu lembro-me lá, nós fazemos aquilo que nós chamamos as séries, não é? Vamos treinando coisas diferentes e cada coisa tem uma série que nós vamos fazer. Se no minuto 1 de cada série, ao início, não estamos prontos a fazê-la, podemos não fazê-la por questões de segurança. Imagine, estamos a fazer um exercício de tiro e não há condições de segurança, então outras embarcações civis no meio não podemos fazer. Mas temos que estar prontos no
no início da série a fazer, porque se não o fazemos, imediatamente os avaliadores ingleses dizem, meu amigo, esta já não se faz, passamos para a próxima. E é esse rigor que nos é incutido desde o início. E depois, eu que estive muito habituado às fragatas, aquilo funciona como um todo. Cada elemento de uma fragata tem uma função, desde o comandante ao grumete mais marreta, como nós dizemos, tem uma função. E se uma dessas funções não funciona, a fragata também não funciona. Aquilo tem que funcionar tudo como equipa. E só funciona a equipa se estivermos todos disciplinados. Submarinos. Submarinos. Eu podia falar de submarinos. Na Escola Naval, nós quando chegamos ao 5º ano, para escolher aquilo que depois nós chamamos a especialização, vamos sempre passar um dia aos submarinos. Foi a minha única experiência dos submarinos. E depois depende sempre... Não é claustrofóbico aquilo? Era o que eu ia dizer a seguir. Depende muito das pessoas. Eu passei lá esse dia e pronto, não achei que fosse aquilo que seria o mais adequado para mim, mas, por exemplo, o meu anterior patrão-mor, que passou agora à situação de reserva aqui na Ilha Terceira, passou quase cerca de 10 anos nos submarinos. O submarino... Na fragata eu também governava a fragata. As pessoas às vezes não têm noção e imaginam um navio como uma ponte e quem vai ao leme é que manda no navio. Numa fragata é um conceito completamente errado. O cérebro está dentro da fragata. Eu, como era oficial de operações, era eu, a partir do centro de operações, que dizia os rumos, as velocidades à ponte do navio para conduzir o navio. A ponte, só por motivos de segurança, é que poderia fazer o override àquilo que eram as minhas instruções para a ponte como oficial da ação tática. E eu conduzia a fragata sempre e apenas por sensores, por imagem de radar, por imagem dos links dos outros navios, e era assim que se faz. E o submarino também é um bocadinho assim. Você imagine-se debaixo d'água, não é? Por exemplo, se o radar não funciona, e ter que navegar e sair de um ponto para o outro. E portanto aquilo funciona. Funciona eu os submarinos só tive uma experiência de um dia em que passamos não sei quanto tempo é que foi, já não me recordo, talvez 1 hora ou 2 a 50 metros de profundidade, e foi a minha única experiência dentro de um submarino. Trabalhei muito com os submarinos, mas eu do lado de cima e eles do lado de baixo. Nosso comandante, tenho só aqui mais 2 perguntas que tomei aqui nota para lhe fazer e deixar depois partir, aproveitar estas festas, o que resta delas. Porquê é que o senhor escolheu a Marinha? Boa pergunta. Já me fizeram essa pergunta muitas vezes. Primeiro, olha, eu sou de uma pequena aldeia atrás dos montes e vim viver muito cedo para Lisboa. E nós, quando estamos numa pequena terra, nós temos amizades, como costumamos dizer, que são para a vida. Eu em Lisboa não conseguia ter isso, sabe? Porque eu 1 ano estava numa escola, fazia 2 anos numa escola, 2 anos noutra, conforme se passava da primária para a secundária, depois na altura chamava-se a preparatória pelo meio, e as amizades, nós quer queiramos, quer não, e na altura nem sequer havia os meios informáticos que há hoje, como o telefone, para manter os contactos todos, parece que eram todos muito efêmeros e passavam-se ali em 2, 3 anos e depois as pessoas quase que desapareciam, porque viver numa cidade grande, aquilo por vezes um está numa ponta da cidade, outro na outra, e as pessoas não têm o contacto. E talvez eu nessa cidade grande fui à procura daquilo que eu tinha na minha aldeia. E ainda hoje, como é óbvio, as minhas grandes amizades são as pessoas que são da minha aldeia atrás dos montes e são as pessoas que eu conheci na Marinha. Ainda agora, quando vinha para aqui, um camarada meu ligou-me apenas para perguntar como é que estamos e falarmos um bocadinho, que nós temos um relacionamento diferente, porque nós passamos 5 anos na Escola Naval muito juntos e acredito que criamos relações e laços que eu nunca tinha encontrado fora, e criamos verdadeiras amizades, e nós conhecemos tão bem, muitos de nós, porque passamos ali, na minha altura nós só podíamos sair ao fim de semana e à quarta-feira, acho que agora já tem outras possibilidades, e depois passamos tanto tempo, e depois o mar tem mesmo uma coisa muito, muito especial, e que depois as pessoas, só mesmo quem anda no mar, eu costumo dizer que apesar de ser da Marinha de Guerra, quem é da Marinha de Recreio, quem é da Marinha de Pesca, das diferentes áreas daqueles que andam no mar, antes de tudo somos todos marinheiros. E quem lá anda sabe que existe esta ligação forte. E foi isso que eu procurei um bocadinho nas Forças Armadas e que eu não encontrava na cidade de Lisboa. E depois, pronto, é preciso ter um gosto por andar no mar, sabe? Que eu tenho saudades do mar, e aqui sempre posso... Não, é uma coisa que não se consegue explicar, sabe? A minha última comissão na fragata Álvares Cabral foi naquela altura do combate à pirataria no Golfo de Aden.
Eu podia dizer aqui que, voltando à fragata atrás, a minha filha nasceu, foi no ano do 9/11 nos Estados Unidos, e eu saí no início de agosto, ela nasceu no dia 4, eu fui autorizado a vir a Lisboa cerca de 2 ou 3 dias, e depois aconteceu o 9/11 em setembro, e eu só voltei no fim de janeiro. Portanto, eu só vi a minha filha 2 ou 3 dias, e depois só a vi 6 meses depois. E a última vez, na Alves Cabral, no combate à pirataria, nós saímos e só voltei outra vez à base naval de Lisboa 8 meses depois. E isso custa um bocadinho. E nós, quando lá andamos, dizemos: pai, não quero estar aqui, eu quero ir para casa. Mas mal chegamos a casa, existe um apelo que eu não consigo explicar. Sinto a falta de sair do centro de operações, ir à ponte, ver o mar. É difícil de explicar. Em palavras, muito complexo. Sr. Comandante, afinal, agora com essa sua resposta, lembrei-me de mais uma pergunta, portanto vou-lhe ocupar só mais um bocadinho de tempo. O senhor já passou alguma aflição? Ouça, já passei algumas. Eu, como lhe disse, sou da área de operações. As pessoas às vezes não têm noção. O 9/11 foi talvez os 2 dias mais complexos da minha vida na Marinha. Aflições, já passei algumas. Eu geralmente sou uma pessoa que costuma manter a calma. E eu lembro-me, na altura do 11 de setembro, foi muito complexo. Nós estávamos a fazer exercícios na costa da Escócia. Eu já não dormia, foi o pior, porque passei para aí 3 dias em que dormi para aí 2 horas. E quando finalmente tinha conseguido ir descansar, estava a dormir há cerca de 1 a 2 horas, e foram-me acordar, e a única coisa que me disseram foi: tens de ir para o centro de operações, que vamos seguir e talvez abater aviões comerciais. Eu disse: o que é que se passa? Eu estava na lua, porque quem não dorme há quase 2 dias, em que eu tinha dormido muito pouco, e depois, quando finalmente conseguia descansar, ser acordado assim de chofre, digamos, foi muito complexo. E depois fomos lá para cima, a própria NATO não sabia o que é que se havia de fazer, porque depois as ordens foram evoluindo ao longo do dia, porque eu acho que o mundo inteiro não percebeu bem o que é que tinha acontecido quando os aviões atingiram as Torres Gêmeas. E eu estava na Força Naval Permanente da NATO, era um almirante português, era o comando português. E depois ao longo do dia, as ordens, aquilo foi tudo acalmando, foi-se percebendo que a situação, o que tinha acontecido já tinha acontecido, não havia mais repercussões. E depois, nesse ano, tivemos uma série de sensações estranhas, porque depois viemos para o Mediterrâneo, por isso é que eu só vi a minha filha 6 meses depois. Viemos para o Mediterrâneo, viemos controlar a navegação que saía do Canal de Suez. Depois eu lembro-me no Mediterrâneo também acontecem fenómenos estranhos nos radares, e houve situações de alguma tensão a bordo do navio. Chegou a alturas que o aviso de ameaça aérea foi a vermelho, passamos todos os sistemas de armas para cima. São situações que se passam no mar, e nomeadamente quem é da área de operações. Depois, mais tarde, conduzia operações na área em Chipre, da segunda vez, em que passava a noite acordado porque eu, na altura, já era o chefe de departamento de operações, com as chaves dos sistemas de armas ao peito, porque era a altura do comandante também ir descansar. Portanto, claro que sim, já houve situações de aperto. No combate à pirataria nem tanto, porque nós estávamos numa fragata grande e os piratas, coitados, iam lá naquelas embarcações pequeníssimas, e aí sentíamos muito mais seguros. O que é que sente, se é que alguma vez também passou por isso, o que é que sente um comandante de fragata, não sei se é assim que se pode dizer, quando tem que ir resgatar uma série de migrantes que estão a tentar chegar à Europa? As fragatas geralmente não são utilizadas nisso, mas eu vi muito e fiz, e nós passamos. Sim, é muito complexo. Ouça, eu quando estive no Golfo de Aden, e às vezes a vida apresenta-nos uma série de experiências de vida. Eu, pela carreira que tive na Marinha, já passei em sítios um bocadinho para a nossa civilização. Nós às vezes queixamos-nos muito, mas as pessoas haviam de passar por determinados sítios. Eu já passei um tempo na Etiópia, já passei, como lhe disse, no Golfo de Aden. Nós víamos embarcações que levavam pessoas da Somália para o Iémen, e nós sabemos o que se passa no Iémen, com uma guerra civil, onde as condições de vida são fraquíssimas. E quando nós pensamos assim, o que é que leva uma pessoa a sair de um sítio, a fugir para um sítio como o Iémen, e às vezes nós queixamos porque o carro não funciona, ou o pneu se furou. Ouça, não vale a pena. Nós às vezes temos que ver e temos que pensar que no mundo, se calhar, nós estamos nos 10% das pessoas do mundo que têm melhor qualidade de vida. E por esse mundo fora há milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas que têm condições de vida muito, muito complexas, digamos assim.
Mesmo para terminarmos, e eu vou deixá-lo já a seguir para a nossa festa, como é que se convence a atual juventude a seguir uma carreira, por exemplo, na Marinha? Primeiro é preciso gostar, e a geração tem que estar ciente que se não gostar vai achar que a carreira a vai privar de muitas coisas. Como eu lhe disse, nós passamos muito tempo no mar e é preciso gostar daquilo que fazemos. Nós só vivemos uma vez. Agora, a carreira tem aliciantes muito grandes. Eu, por exemplo, pelo meu feitio, eu posso lhe dizer que a Marinha me proporcionou, e eu muitas vezes já falo, porque o fim da minha carreira na Marinha está a chegar, proporcionou-me fazer um conjunto de tarefas e coisas que eu nunca poderia ter noutra carreira. Eu fiz coisas completamente diferentes umas das outras e fiz tudo. Eu já fui professor, eu durante 4 anos estive no sistema de formação profissional da Marinha, eu já estive ligado a outras áreas, eu fui conselheiro do embaixador de Portugal na NATO e, portanto, estive a desempenhar funções, digamos assim, mais na área diplomática. Eu fui oficial de operações numa fragata, eu passei por momentos cruciais e, como eu lhe disse, a seguir ao 11 de setembro foi a seguir todos os aliados que quiseram participar e no Mediterrâneo foi, penso eu, até hoje a maior força naval permanente da NATO, porque chegamos aos 15 navios, tínhamos 2 grupos de 7 navios, o que não é de todo comum, e eu penso que foi a altura. E tudo isso, claro que são coisas aliciantes para fazer. Eu, na altura, imagino um jovem estar num centro de operações e dar ordens a 15 navios diferentes. E não estamos a falar em pequenas embarcações de 14, 15 metros. Estamos a falar em fragatas, destroyers. E pronto, são coisas que aliciam e que é preciso gostar e gostar de fazer. Esta é mesmo a última, prometo-lhe. Imagino que rebentava aí uma guerra. Estávamos preparados para nos aguentarmos? Para já Portugal faz parte de diversas alianças. A NATO, como você sabe, é uma aliança defensiva, não ataca ninguém, mas tem o artigo 5º que diz que o ataque a um Estado-membro é um ataque a todos. Aliás, só foi invocado uma vez na NATO e foi precisamente depois do 11 de setembro nos Estados Unidos, em que os Estados Unidos consideraram que aquilo foi um ataque e por isso é que eu depois participei em missões de artigo 5º. E Portugal, se fosse atacado, nunca se defenderia sozinho. Portanto, a própria União Europeia tem um artigo de assistência aos seus Estados-membros em caso de situação de crise. E, portanto, Portugal faz parte de alianças e nunca estaríamos sozinhos. Portanto, Sr. Comandante, ultrapassamos a meia hora, isto era previsto termos uma conversa aí de 15 minutos, já vamos no dobro. Muito obrigado por ter vindo aqui aos microfones do Rádio Clube de Angra. Espero que tenha um resto de serviço perfeitamente tranquilo e que aproveite depois da Marinha o mar. Obrigado eu, e você falava dos incentivos à Marinha, eu posso dizer aqui, não sei se aqui em direta, o navio Escola Sagres, que a mim me diz muito, porque fiz lá 2 viagens de instruções, vai estar na Praia da Vitória de 18 a 21 de agosto e quem quiser visitar o navio vai estar aberto a visitas durante esse período. Está feito o convite, muito obrigado por ter vindo, continuação de boas festas, até uma próxima, se Deus quiser.